Excelente notícia, pacotão de reforços do Flamengo. O Flamengo quer tirar jogador titular do Santos e tirar jogador titular do Internacional. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a provável escalação do Flamengo para o confronto de hoje contra o Ceará. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão. Antes de qualquer coisa, peço para você deixar o like nesse vídeo, peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho. Então vamos agora para as notícias do Flamengo, tá certo, galera? Deixa eu começar falando sobre o jogo de hoje, né? Um jogo muito importante mesmo. É claro que a gente tá naquele oba-oba e tudo mais, ganhou o título da Libertadores, o Tetra, mas tem que vencer hoje para garantir de forma matemática o título brasileiro, para ir para o final de semana colocando todos os reservas para a gente jogar no Catar na próxima quarta-feira. E hoje, contra o Ceará, é força máxima, tá, galera? Ou quase força máxima, porque o Felipe Luiz vai colocar a campo o que tem de melhor. Com isso, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi no gol, na lateral direita, Varela, a dupla de zaga pode ter Danilo e Léo Pereira ou Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Alexandro. Meio campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. No ataque temos algumas dúvidas. Plata ou Luiz Araújo. Carrascal ou Cebolinha ou Samuel Lino. E na frente, o Bruno Henrique. Essa é a provável escalação do Flamengo para o confronto contra a equipe do Ceará, tá certo, galera? E um possível título antecipado do Brasileirão mudará o planejamento do Flamengo para o Intercontinental. O rubro-negro trata o brasileiro como prioridade para 2025 e vai a campo com o que tiver de melhor contra o Ceará nessa quarta-feira lá no estádio do Maracanã. O Felipe Luiz ainda teve mais um treino, né, para ver as condições do atleta, e a programação do Intercontinental ainda não está definida, pessoal. Isso porque, caso o Flamengo seja campeão hoje, a delegação pode viajar ao Catar antes do jogo contra o Mirassol para a última rodada do Brasileirão. Assim, com o time completamente alternativo, enfrentaria o Mirassol. Além disso, em caso de título antecipado nessa quarta-feira, a CBF pode antecipar esse jogo contra o Mirassol, que está marcado para o domingo, para o sábado. Caso o Flamengo não conquiste o título nessa quarta, o Flamengo viajará somente após a última rodada do Brasileirão, marcada para domingo. A estreia do Flamengo no Intercontinental será no dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul. Se passar, enfrenta o Pirâmide 3 dias depois. E o ganhador desse confronto pega o PSG no dia 17. Esse jogo aqui contra o Cruz Azul vale taça, tá, galera? É o Derby das Américas, ou seja, vale taça e vale também a continuidade para chegar na final do Super Mundial de Clubes, tá certo, pessoal? Bom, bora mudar de assunto, deixa eu começar falando sobre mercado da bola, porque o Flamengo tem interesse em tirar jogador titular de 3 clubes do futebol brasileiro. Deixa eu começar falando sobre a zaga. O Flamengo tem interesse ainda no zagueiro Vitão, do Internacional. O jogador já deu sinal positivo para negociação e o Flamengo vai buscar um acordo com o Inter após o final da temporada. Vitão já foi alvo no início do ano, mas o negócio não avançou pela pedida do Colorado. O zagueiro de 25 anos é bem avaliado por ter as características que o Felipe Luiz gosta e por atuar por dois lados da defesa. Outro jogador titular que o Flamengo tem interesse é no goleiro titular do Curitiba, que subiu recentemente para a Série A, Pedro Morisco. Ele é considerado uma joia lá do Curitiba, pessoal. O empresário André Cury esteve em Curitiba na semana passada para tratar a situação com coxa. O Bahia também segue interessado. A proposta salarial pelo menos 4 vezes acima que ele recebe hoje no Curitiba. E mais um jogador titular de clube grande que o Flamengo quer tirar. O Flamengo prepara uma nova investida para contratar o goleiro Gabriel Brazão do Santos. O Peixe está na luta contra o rebaixamento. E o Flamengo aguarda o fim do Brasileirão para retomar as tratativas com o Alvinegro, mas confia no acerto. A diretoria rubro-negra está ciente das pretensões financeiras de Brazão. No meio do ano, o Flamengo chegou a um acordo com o goleiro, mas o Santos não liberou.
O Peixe entende que está protegido por uma multa rescisória impagável para clubes do Brasil e não pensa em negociar o atleta. O entendimento é de que, caso o Santos caia para a Série B, há margem maior para negociar valores. O Santos possui 60% dos direitos econômicos do goleiro, os outros 40% são da Inter de Milão. O sim dado por Brasão no meio do ano ao Flamengo reforça o otimismo do clube carioca. O rubro-negro não tem pressa para negociar com o Santos, até porque entende que a prioridade de ambas nesta semana ainda é o Campeonato Brasileiro. Tem aí esses dois jogadores estão na mira, né? Esses dois goleiros estão na mira. Só que o goleiro titular é o Rossi, tá, galera? Inclusive, o Rossi vai renovar o contrato, deve renovar o seu contrato. E a contratação desses dois excelentes goleiros é para fazer uma sombra para o Rossi. O Rossi não ficar ali meio que acomodado e tudo mais. Então eu acho importante ter goleiros de alto nível na reserva, visto também que o Matheus Cunha, que não faz nem sombra para o Rossi, vai para o Cruzeiro no final da temporada, tá certo, galera? Eu tô ficando por aqui. Eu peço a você, meu amigo e minha amiga, para deixar o like, peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço e até mais.